Em determinado momento da vida, muitas pessoas se deparam com algo inesperado, quase inexplicável. Aquilo que antes acendia entusiasmo, que preenchia o cotidiano com brilho e encantamento, começa a perder o sabor. A música deixa de tocar o coração. A comida já não provoca o mesmo prazer. A presença de amigos soa vazia, como se faltasse alguma essência. Até mesmo as paixões mais profundas, como ler, caminhar ao ar livre, criar algo com as próprias mãos, passam a parecer pálidas, sem vida, como se a cor tivesse sido drenada delas. Diante disso, o medo surge, a sensação de que algo interno se partiu. Muitos acreditam estar diante de uma depressão, de uma doença, de um desalinho químico que precisa ser corrigido. Outros pensam ter se tornado cínicos, desgastados pelas experiências, incapazes de sentir alegria como antes. E em silêncio fazem a pergunta que dói: o que aconteceu comigo? Por que nada me toca mais? Mas e se essa perda de alegria, essa aparente ausência de brilho, não fosse um problema? E se esse estado que parece morte fosse na verdade um início? E se o desaparecimento da alegria como você a conhecia estivesse simplesmente preparando espaço para algo novo? Algo que ainda não consegue reconhecer porque continua procurando as sensações antigas, os entusiasmos de antes, os mesmos gatilhos que já não funcionam. A maior parte do que chamamos de alegria no cotidiano é, na verdade, um alívio. O fechamento momentâneo de um vazio, a resposta a uma falta, o cessar de um incômodo, a fome que encontra comida. O prazer só existe porque o desconforto veio antes. Sem fome, o ato de comer se torna apenas um movimento automático. A solidão que recebe atenção. A alegria surge porque antes havia o peso da ausência. Sem essa carência, a presença do outro não provoca emoção. Talvez o que você esteja vivendo não seja perda, mas transformação. Uma mudança profunda na forma de sentir. A preparação silenciosa para um tipo de alegria que não depende mais de faltas, vazios ou carências. Uma alegria que nasce de outro lugar. Uma alegria que ainda está chegando. O que o Buda indicava ao afirmar que a vida é sofrimento, ou de modo mais preciso, que a vida é marcada por uma constante sensação de insatisfação, não era a ideia de que tudo é miséria, mas sim que o ciclo interminável de desejar e obter, de sentir falta e preencher, de coçar e aliviar, possui uma instabilidade profunda. Esse movimento nasce de uma percepção íntima de incompletude, de que algo está ausente, de que nunca somos plenamente suficientes como somos. E assim, passamos a existência correndo atrás de instantes fugazes de alívio, pequenos intervalos em que uma necessidade parece ser saciada. Chamamos esses intervalos de felicidade. Chamamos esses momentos de alegria. Mas quando observamos com sinceridade, percebemos que tudo isso não passa do encerramento momentâneo de um incômodo. É como alguém batendo com um martelo em sua cabeça e de repente parando. A sensação de alívio que surge é chamada de prazer, quando, na verdade, ninguém se pergunta por que o martelo estava ali desde o começo. Em determinado momento da jornada interior, algumas pessoas, e isso ocorre especialmente quando surge essa sensação de perda de alegria, começam a enxergar por trás desse jogo. Surge a percepção de que todos os prazeres perseguidos durante tantos anos eram apenas tentativas de escapar do desconforto. E quando isso se revela de forma clara, as antigas fontes de alegria deixam de funcionar. A coceira já não encontra satisfação no ato de coçar, porque você percebe que, de alguma forma, era a própria coceira que você criava para justificar o prazer do alívio. Assim como um dependente químico que recorre à substância para se sentir bem, sem perceber que é a própria substância que produz a necessidade da próxima dose, o prazer jamais se separa da dor que o antecede. O alívio que o viciado sente não é felicidade, mas apenas a pausa momentânea dos sintomas de abstinência provocados pelo próprio vício. Quando esse padrão se torna visível,
todo o edifício desaba. O prazer perde o encanto, porque você finalmente enxergou o mecanismo oculto que o sustentava. É isso que está acontecendo com você. A antiga engrenagem de procurar prazer e evitar dor se rompeu. Algo em você compreendeu, talvez não por palavras, mas por experiência direta, quase física, que todas aquelas alegrias perseguidas com tanta intensidade eram apenas formas sofisticadas de fugir de si mesmo, de escapar do momento presente, de evitar o simples fato de existir tal como se é. E é justamente desse colapso que um novo modo de estar vivo começa a emergir. Agora você se encontra nesse território estranho, como se tivesse sido arrancado do mundo que conhecia. Os antigos prazeres já não produzem efeito. As velhas fontes de entusiasmo perderam a força. A capacidade de se distrair, de ser carregado para fora de si por sensações, memórias ou estímulos, simplesmente não responde mais. E isso produz a sensação de morte, não do corpo, mas do modo como você se relacionava com a vida. Surge a impressão de que algo essencial foi arrancado, de que você caminha como um espectro, realizando gestos habituais, porém sem sentir o pulso da existência. Mas o ponto fundamental é este: esse estado não representa um fim. Trata-se de uma travessia, um intervalo entre aquilo que você já não é e aquilo que ainda não se tornou. Você está no vão entre duas formas de viver. E o vão assusta porque é vazio, porque não oferece apoios familiares. As antigas estruturas ruíram, mas as novas ainda não se formaram. Imagine então uma metáfora. Visualize alguém que passou toda a vida em um quarto iluminado apenas por velas. A luz fraca projeta sombras nas paredes, formas dançantes que despertam fascínio. Durante anos, essa pessoa observa os desenhos, interpreta seus contornos, encontra sentido e encantamento naquelas imagens cambiantes. Isso corresponde às alegrias comuns da vida, agradáveis, interessantes, porém dependentes de uma fonte de luz limitada. Agora imagine que, de repente, uma porta se abre e a luz do dia invade o ambiente. No primeiro instante, a claridade fere os olhos. Tudo parece pálido, sem definição. As sombras que antes divertiam e ocupavam a mente desaparecem por completo. Surge a sensação de perda. As formas sumiram. As imagens que me entretinham se dissolveram. Tudo ficou sem graça. Mas essa impressão nasce apenas da adaptação. Seus olhos ainda não se ajustaram ao novo brilho. No momento em que se acostumarem ao dia, você perceberá que nada foi realmente perdido. Pelo contrário, descobrirá que aquelas sombras eram apenas um fragmento mínimo da realidade que agora se mostra inteira diante de você, aguardando para ser vista pela primeira vez. Você, na verdade, não perdeu nada. Ganhou tudo. Pela primeira vez, começa a enxergar a realidade sem o filtro das sombras, sem a distorção produzida por desejos, medos e necessidades ocultas. Esse modo direto de perceber o mundo possui uma profundidade infinitamente maior do que o jogo de formas que antes o distraía. Mas é uma riqueza diferente, mais silenciosa, menos dramática, totalmente distinta da antiga busca por estímulos. E é exatamente isso que acontece quando nada mais parece trazer alegria. O velho teatro de sombras deixou de funcionar, mas seus olhos ainda não aprenderam a ver sob a luz plena. Você atravessa esse intervalo estranho em que o antigo desapareceu, mas o novo ainda não ganhou contorno. Um período que muitas vezes se estende por semanas, meses ou até mais. E não há como apressá-lo. A visão interior precisa ajustar-se no seu próprio ritmo, como pupilas que levam tempo para tolerar o brilho. A reação comum diante dessa travessia é tentar ressuscitar as alegrias antigas. Pessoas se lançam em novos passatempos, novos romances, novas aventuras, na esperança de reacender o entusiasmo perdido. Outras correm atrás de estímulos cada vez mais intensos, sons mais altos, experiências mais radicais,
sensações cada vez mais fortes, como alguém cujo paladar se apagou e passa a buscar temperos cada vez mais ardentes apenas para sentir algo. Mas esse esforço só aprofunda o vazio, porque não se trata de aumentar estímulos, e sim de abandonar a corrida. O que realmente se pede aqui é o oposto: parar de fugir, parar de empilhar experiências sobre o silêncio interno, desistir de fabricar alegria à força. Trata-se de permanecer com aquilo que existe, exatamente como existe, sem exigir que isso produza excitação ou prazer. E quando essa entrega acontece, algo extraordinário começa a se revelar. No momento em que você cessa a tentativa de fabricar alegria, descobre algo que sempre esteve presente, mas que permanecia invisível, porque sua atenção estava ocupada demais perseguindo prazeres. Não é a antiga euforia? Não é o entusiasmo dependente de contrastes? É uma sensação discreta, profunda, quase imperceptível no começo. Uma espécie de tranquilidade basal, um assentamento interior que diz silenciosamente: está tudo bem. Não porque tudo seja agradável, mas porque tudo é completo do jeito que é. Nada precisa ser acrescentado para que o momento seja suficiente. As antigas alegrias dependiam de opostos: da fome para que a comida tivesse sabor, da solidão para que a companhia parecesse valiosa, da carência para que o alívio fosse sentido como prazer. Essa nova forma de presença, porém, não nasce da falta, mas da plenitude silenciosa que sempre existiu por baixo de todas as buscas. A transição assusta, mas é justamente esse espaço vazio que abre caminho para uma maneira completamente nova de estar vivo. Os antigos estados de alegria dependiam sempre do contraste. Bons momentos contra maus momentos, prazer contra dor, excitação contra tédio. Já essa nova sensação, essa quietude que começa a surgir, não se apoia em opostos. Ela simplesmente permanece. Esteja tudo fluindo bem ou mal, haja conforto ou desconforto, surja prazer ou surja dor. É como perceber que você passou a vida inteira correndo de um cômodo a outro, dentro de uma casa, procurando algo que nunca encontrava, até que um dia percebe que aquilo que buscava era a própria casa, sempre presente ao seu redor. Você já estava dentro dela. Você é ela, mas não enxergava porque estava ocupado demais procurando. Há, porém, um ponto importante a considerar. Quando descrevo esse estado como uma tranquilidade fundamental, uma sensação de que tudo está bem, talvez isso soe sem graça. Talvez você pense: é só isso? Ficar bem com as coisas? Pode parecer desinteressante, sem o brilho das emoções intensas. E, de fato, não possui o sabor eletrizante das antigas formas de alegria. Não traz picos, não produz vertigens, não se apoia no turbilhão de altos e baixos que costumavam dominar sua experiência. Mas aqui está a chave. Excitação constante esgota. Drama esgota. Viver numa busca contínua por ápices emocionais desgasta o corpo, a mente, a alma. Ninguém consegue manter essa vibração extrema o tempo todo. O que acontece é que, entre um pico e outro, surgem longos períodos de esvaziamento, de espera, de frustração. E conforme o tempo passa, os vales se aprofundam e você passa a precisar de estímulos cada vez mais fortes para alcançar o mesmo nível de euforia. Esse é o padrão da dependência. A maioria das pessoas é viciada em experiência, em sentir, em se movimentar emocionalmente, em produzir histórias internas para ter a impressão de estar viva. Criam problemas para depois resolvê-los, geram tensão para depois liberá-la, provocam tempestades emocionais para se convencerem de que existe intensidade. Chamam isso de alegria, mas o que existe ali é agitação disfarçada. E o que você perdeu, quando parece que nada mais traz alegria, é justamente a dependência desse ciclo. Como qualquer pessoa atravessando a abstinência, você sente um vazio profundo, uma planificação emocional, uma sensação de morte interior. Mas, na verdade, o que está sentindo
É a ausência de agitação. O silêncio deixado por um mecanismo que finalmente começou a ceder. Esse silêncio, que agora parece frio e desconfortável, é o início de uma nova maneira de existir. Nele, a vida começa a reorganizar-se sem o ruído, sem as distrações, sem a hiperestimulação que antes mascarava tudo. É nesse espaço que algo novo e mais verdadeiro pode finalmente nascer. No início, a ausência de agitação se confunde com morte, porque você passou tanto tempo mantendo-se em movimento, tensionado, excitado, estimulado, que esqueceu como é simplesmente repousar dentro de si mesmo. A quietude, quando chega pela primeira vez, parece um vazio hostil, mas é apenas familiaridade perdida, e agora reencontrada. Lembro-me de um homem que conheci certa vez. Ele carregava uma energia quase inesgotável, sempre envolvido em algum projeto, sempre perseguindo mais uma experiência, mais uma novidade. Viajou o mundo inteiro, colecionou vivências como quem coleciona selos raros, lia sem parar, buscava novos sabores, novos conhecimentos, novas sensações. Tudo era uma corrida incansável em direção a algo que ele não sabia nomear. E tinha orgulho disso. Acreditava estar extraindo cada gota possível da existência. Até que um dia, algo mudou. Talvez fosse o peso do tempo, talvez um desgaste silencioso, mas entusiasmo nenhum resistiu. As viagens perderam o brilho. Os livros deixaram de prendê-lo. O sabor dos alimentos, sempre tão variado, tornou-se indiferente. Ele interpretou isso como sinal de decadência, como se a vida estivesse acabando, como se tivesse se tornado alguém apagado, envelhecido, sem a vitalidade que antes o guiava. Mas após um período mergulhado nesse esvaziamento, algo delicado começou a se transformar. Ele contou que certa tarde, sentado no jardim, sem propósito algum, sem tentar distrair-se, apenas sentado, percebeu que estava plenamente contente. Não havia animação, não havia excitação, não havia nada a que pudesse chamar de prazer no sentido antigo. Era uma simplicidade absoluta, serena, quase silenciosa, e era suficiente. Ali naquele instante, ele viu com clareza que toda a corrida anterior, toda a busca incessante, todos os estímulos que ele cultivava eram, na verdade, formas de fugir. Fugir desse estar aqui, desse momento, dessa respiração. Fugir do encontro consigo mesmo. A hiperatividade havia sido uma muralha construída para evitar a profundidade do agora. Quando a muralha caiu e os artifícios perderam força, ele enfim encontrou aquilo de que sempre fugira: o simples fato de estar vivo, neste exato momento. E descobriu que isso era mais do que bastante. Era tudo. Só que não vinha acompanhado de fogos de artifício, de drama, de intensidade. Era tão ordinário que sua mente, condicionada ao extraordinário, interpretava como nada, como vazio, como morte. Foi apenas quando ele parou de exigir que a vida fosse emocionante, vibrante, espetacular, que conseguiu enxergar que a vida, em sua aparente simplicidade, é profundamente extraordinária. A ordinariedade, quando vista sem filtros, revela um brilho que não depende de picos emocionais. É isso que tento apontar para você. Quando nada mais oferece alegria da maneira antiga, você está sendo conduzido a descobrir outro tipo de presença. Não os altos e baixos do prazer e da dor, mas um modo de sentir mais discreto, mais constante, mais essencial, que sempre esteve aqui, esperando que você finalmente parasse para percebê-lo. Não há como forçar essa descoberta. Nenhum esforço, nenhuma técnica, nenhuma tentativa deliberada é capaz de produzir essa nova forma de perceber. Na verdade, o simples ato de tentar bloqueia completamente o processo, como alguém que tenta adormecer à força, e quanto mais tenta, mais desperto fica. É preciso abandonar a tentativa, renunciar ao controle, permitir-se não saber, não sentir, permanecer dentro desse aparente vazio sem tentar preenchê-lo.
E isso é talvez uma das tarefas mais difíceis que um ser humano pode enfrentar, porque fomos condicionados a temer o vazio. Associamos o vazio à morte, ao absurdo, à ausência de sentido. No entanto, o vazio verdadeiro não é ausência, mas possibilidade. É o espaço no qual algo novo pode finalmente nascer. Enquanto você estiver cheio de buscas, expectativas, esforços para recuperar antigas alegrias, não haverá espaço para que o novo apareça. É necessário tornar-se vazio, não no sentido negativo de perda, mas como um recipiente silencioso, aberto, pronto para receber. Vazio para ser preenchido, mas preenchido por algo que ainda não tem nome, algo que não se assemelha ao que já foi vivido. Sei que isso não é o que você desejava ouvir. Você queria um caminho para recuperar a alegria do passado, uma maneira de voltar a sentir do jeito antigo. Mas isso não é possível, porque o que você vive agora não é um erro, e sim uma metamorfose. Como uma lagarta dentro do casulo, o antigo se dissolve por completo antes que o novo possa surgir. A lagarta não tem como retornar ao que era, mas tampouco é ainda uma borboleta. É apenas uma substância amorfa, sem forma definida. E se essa substância pudesse pensar, estaria certamente apavorada. É exatamente aí que você se encontra. Esse estado confuso e desconfortável não significa fracasso. É o processo em ação. Permaneça nele, não tente fugir. Não procure distrações artificiais para mascarar o vazio. Permita que a planificação, a ausência de cor, a falta de sentido se apresentem como são, sem corrigir, sem alterar, sem tentar transformar. Com o tempo, não no seu tempo, mas no tempo do próprio processo, algo começará a mudar. Não será um retorno ao passado, mas um avanço. Um novo modo de vivenciar a existência surgirá. Um modo que não depende de intensidades, que não precisa de contrastes, que encontra completude no simples fato de estar vivo. É isso que os místicos de todas as eras tentaram transmitir. Não um êxtase permanente, não um estado ininterrupto de felicidade, que seria apenas mais uma forma de busca, mas uma tranquilidade profunda, constante, que permanece presente em meio ao agradável e ao desagradável. A percepção íntima de que tudo está fundamentalmente bem, não porque a vida esteja perfeita, mas porque você, em sua essência, está inteiro. As antigas alegrias eram como tentar melhorar um pôr do sol, despejando mais cores sobre o horizonte. Uma tentativa de intensificar o que já era completo, uma insistência em adornar o que não precisava de adornos. Aqui, agora, começa o aprendizado de simplesmente ver o sol se pôr, sem exigir que ele seja mais do que já é. O reconhecimento surge como a percepção silenciosa de que o pôr do sol, exatamente como está, já contém tudo o que precisa. Nada falta, nada sobra. Ele é completo por si só, assim como você, assim como este instante, mesmo quando parece desprovido de cor ou entusiasmo. A mente insiste em buscar algo grandioso, um sinal dramático, uma explosão de sentido. Mas essa busca constante apenas cria a ilusão de que ainda há algo a alcançar, como se a vida estivesse sempre um passo adiante. E é justamente nesse esforço que o entendimento se afasta. Qualquer tentativa de produzir esse estado o empurra para longe, porque tentar pressupõe falta, pressupõe que você ainda não é inteiro. A clareza só aparece quando a luta cessa, quando não há mais vontade de conquistar nada, quando tudo se aquieta e você simplesmente se rende ao que está presente. Mesmo assim, pode surgir de forma imperceptível, como um sussurro, entrando e saindo sem alarde. É mais próximo da sensação de voltar para casa depois de uma longa viagem, tirar um sapato apertado ou liberar o ar retido por tempo demais. Enquanto isso, no período em que nada parece oferecer alegria, a vida continua pedindo pequenos gestos. Você cumpre o que precisa ser feito. Escova os dentes, faz suas refeições,
segue suas tarefas diárias. Não na expectativa de que algo desperte entusiasmo, mas porque esses movimentos pertencem ao momento. Um fazer tranquilo, sem amargura, sem pressa. Apenas uma aceitação neutra. E dentro disso, nasce uma curiosidade suave. Observar o estado em que você se encontra, não como um problema a ser resolvido, mas como quem acompanha a passagem lenta das nuvens no céu, sem exigir formatos diferentes. O ponto crucial é abandonar comparações. Deixar de medir seu agora pelas memórias do que já sentiu. Parar de mirar quem parece estar vivendo melhor. Parar de imaginar um futuro ideal que salvaria este momento. Permanecer aqui, com o que é, sem tentar que seja outra coisa. Não é desistência, é presença plena. Só quando essa expectativa silenciosa de como deveria ser se dissolve, é que algo verdadeiramente novo encontra espaço para nascer. O que impede o surgimento dessa nova maneira de existir é justamente a nostalgia pelos antigos prazeres, a insistência em recuperar sensações que pertenciam a outra fase da sua vida. Talvez a ausência de alegria seja, na verdade, sinal de crescimento. Talvez você tenha ultrapassado os limites onde antes encontrava satisfação. Não por superioridade, mas porque sua consciência se expandiu, e prazeres que antes pareciam grandiosos, agora não têm mais profundidade suficiente para sustentá-lo. Assim como uma criança vibra com doces, um jovem se entusiasma com paixões e aventuras, e um adulto se realiza com conquistas, chega um momento em que todas essas formas de prazer revelam seu caráter temporário e incompleto. Quando isso acontece, sobra aquilo que sustenta tudo: existir, estar vivo, estar consciente, estar presente. À primeira vista, isso parece insignificante, sem brilho, sem encanto. Mas é o contrário. É a base de onde todas as experiências se ergueram. É o que estava ali antes de você aprender a buscar e evitar, antes do condicionamento, antes da necessidade de emoção. Quando toda a busca cessa, o que resta não é vazio no sentido doloroso. É plenitude silenciosa, uma completude tão simples que a mente não reconhece porque ela não desperta excitação. O que se pede agora é perceber que nada é mais extraordinário do que este instante exatamente como é. Não porque proporciona prazer, mas porque é real. E o que é real sempre foi suficiente. Apenas ficou encoberto por algum tempo. Quando nada mais provoca alegria, não significa perda. Significa que a dependência por um tipo específico de sensação se dissolveu. Nesse espaço livre, aparece uma porta para outro modo de viver. Você não a atravessa fazendo esforço. Descobre que já estava do outro lado, desde sempre. Só não via porque corria atrás de algo que nunca esteve à frente. Agora não há mais busca. E isso, longe de ser um vazio assustador, é o maior presente que pode ser recebido.